Olá, visitante, seja bem-vindo. Neste vídeo abordaremos o tema meditação desorientada é perigosa. Saiba por quê. O mais angustiante é jamais saber o propósito da criação. Todavia, o mais sedutor é sentir a plenitude da vida. Sinta em cada momento do seu dia. Sérgio Furtado. Estamos iniciando uma série de vídeos que consistem na análise e interpretação de alguns fundamentos místicos, contidos na obra intitulada Iniciação Esotérica. Confira. Apreciação dos editores. Mais dia menos dia toda alma tem de se defrontar com o problema de sua iniciação numa vida superior. Não significa que ela terá de se afastar do seio de sua família e da humanidade para insular-se em um mosteiro ou floresta. Muitas almas têm feito isso ao longo dos séculos, em quase todos os países do mundo, e, possivelmente, muitas outras o farão no futuro, mas isso não constitui um imperativo para a vivência da espiritualidade. Prova o fato de os maiores instrutores da humanidade terem vivido e desenvolvido sua missão em contato com os seres mortais, e, alguns, depois de terem se isolado do mundo para se entregar a práticas ascéticas. Entre eles podemos citar Siddhartha Gautama, o Buda, que, depois, proclamou que a virtude não se encontrava nos extremos, e sim, no meio termo, e Jesus, o Cristo, que se pôs em contato com samaritanos e publicanos, Martas e Madalenas, justificando-se de que eram os doentes e não os sãos os que necessitavam de médico. Ademais, são legiões os falsos místicos ou instrutores que de uma maneira ou de outra têm explorado o tema da iniciação. Entre estes, muitos se têm apresentado como mestres ou discípulos, porém, no geral, não passam de cegos conduzindo outros cegos, e que, por isso, mais confundem do que esclarecem. Daí a proliferação de escolas de iniciação, que, não raro, ensinam tudo, menos a iniciação autêntica, a esotérica. À margem disso existem as almas sedentas por mais conhecimento espiritual ou em luta dinâmica com seus problemas internos, de natureza moral, psíquica, mental ou espiritual, que buscam uma indicação ou simples sugestão que lhes ilumine o caminho, tão cheio de ilusões e promessas traiçoeiras. Se não encontrarem um guia seguro, seus desesperos poderão desencaminhá-las por veredas perigosas e, quiçá, lançá-las no abismo de um fracasso irremediável. Tais são uns dos tantos motivos que levaram a professora Sinira Riddle de Figueiredo a elaborar esta obra com sumo carinho e a pedagogia que lhe é peculiar. Seu título é Iniciação Esotérica, porém, evidentemente, não tem a pretensão de ministrar ensinamentos obscuros ou demasiado transcendentais, que ficariam pairando no ar, onde todos são informados mas ninguém entende. O que a autora propõe são noções preliminares, ao alcance da inteligência e da vontade, pelo menos da grande maioria dos sinceros buscadores das leis superiores da vida. Não passam de princípios gerais, expostos com toda a honestidade e clareza, porém, o suficiente para levarem os mais ardorosos até o alto da montanha do aperfeiçoamento pessoal, e, ali, ingressar no recinto externo do templo da verdadeira iniciação, atributo de todos os grandes místicos e santos que luzem no firmamento do mundo. Quem lograr entendê-los intelectualmente, terá neles uma diretriz retilínea para a sua conduta diária, e o que, avançando mais, conseguir pô-los em prática, seguindo as normas traçadas pela autora, talvez mais cedo do que imagina poderá ver solucionados muitos dos seus problemas internos aflitivos, e se sentirá alçado a um novo e mais alto padrão de vida, dentro e fora do seu lar, percebendo bem cedo que o céu está mais perto do que até então imaginava. Capítulo 22 Utilidade da meditação. A meditação é a contínua e prolongada corrente de pensamento dirigida a um objeto determinado, até chegar a absorver-se nele. Aforismo de Patanjali. O primeiro passo, e quase único, pelo qual a personalidade inicia o trabalho do domínio e disciplinação dos corpos, é a meditação. Só por meio dela os veículos se alinham e se afinam para que a nota do ego possa vibrar harmoniosamente em sua personalidade, o que é tarefa para muitas vidas. Frequentemente o corpo emocional é de uma inquietude enorme e está em desencontro com o físico e o mental, e quando ele se aquieta, o mental ainda não é suficientemente plástico e vibrátil para receber a influência do ego. E, finalmente, o cérebro físico deve ser muito controlado para refletir de maneira fiel os conhecimentos projetados do ego.
A importância da meditação. As iniciações, mesmo as menores, ou esotéricas, são os primeiros passos que o indivíduo deve dar para entrar na senda da perfeição, e assim, fazer que o ego sublime a personalidade, transformando-a em instrumento útil ao seu trabalho. Atualmente o homem está dedicado a muitas atividades, e por força das circunstâncias, concentra toda a sua atenção no eu inferior. Enquanto está preso às coisas terrenas, não sente necessidade de meditar. Sua mente está sempre ativa nos negócios materiais, e somente depois de passar por grandes dores e alegrias, produzidas pelo amor, é que começa a aspirar o desconhecido e a perceber em sua consciência possibilidades e ideais até então desconhecidos. Então principia a ter percepção da infantilidade de uma existência inexpressiva, e a sentir dentro de si os pares de opostos, e as lutas deste mundo, a que ele assistia como um simples espectador, transformam-se em sua consciência em forças vivas, e voltando-se para o mais recôndito do seu ser, vai ali encontrar a fonte de onde veio. Assim, começa a meditar e a intensificar sua vibração, até que um dia colhe o fruto do seu esforço. Este tem sido sempre o objetivo da meditação. Consciente ou inconscientemente, o ser humano começa então a ponderar nos acontecimentos do mundo e na razão de ser de uma existência transitória, que antes tomara como definitiva. Embora ciente de que um dia será forçado a abandonar o corpo físico, jamais pensou nesse magno problema. Vivia dia a dia, momento a momento, agindo em função de necessidades puramente materiais e de maneira unicamente pessoal. A vida de seu irmão apenas lhe interessava quando dela podia tirar algum proveito. Jamais sentira suas dores ou alegrias para com elas comungar. Porém, quando as dores lhe atingem mais diretamente, e ele em lugar de fugir as encara frente a frente, cai o véu que lhe envolvia a consciência ilusória e irreal, e um jato de luz sublime ilumina o seu ser em trevas. Em meio desta claridade, principia, ainda mesmo que seja por motivo egoísta, a comparar suas dores com as do vizinho, reconhecendo que todos são iguais e que não foi ele o único agraciado pelos sofrimentos que lhe fizeram cair o véu. Então, o raio divino, proveniente da consciência única, verdadeiramente real, vai atingir o seu irmão, e unifica-o com ele. Bendita a dor que estabelece entre os homens uma ligação de alma para alma, não mais de corpo para corpo ou de interesses unicamente pessoais. Bendito o sofrimento que, ao invés de entorpecer a mente e endurecer os corações humanos, lhes desperta a consciência real, dando-lhes o sentido verdadeiro da justiça, bondade e amor de Deus. Bendita a dor que infunde ao indivíduo o sentimento da igualdade e fraternidade universal. A meditação foi assim o meio, o instrumento que, buscando tirar de seu caminho os espinhos que o feria, o fez sentir o perfume da inebriante flor do amor universal. Por enquanto ficamos com estas reflexões. Até o próximo vídeo, quando abordaremos os temas, os perigos para o corpo astral e o corpo mental e, também, o tema, a senda do ocultismo. Obrigado por caminharmos juntos, em busca do conhecimento e da evolução interior. Grande e fraternal abraço estoico. Fique na paz e proteção divina. Sérgio Furtado.